Uma ótima segunda-feira para você que está ligado aqui na TVC Panorama. Já estamos no ar com o TVC News, a edição de hoje, segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Importante dizer a você que, embora o tempo esteja dessa maneira, nublado, às vezes garoando um pouco, a gente continua firme aqui na esperança de que será uma semana com muitas conquistas, com coisas boas. Vamos conhecer o que é notícia no TVC News desta segunda-feira. Intervenção na casa do autista verifica irregularidades no atendimento. Idoso em ciclomotor morre após grave acidente em Camboriú. Associação Filarmônica realiza o lançamento oficial dos Luzes de Natal. Bairro São Judas Tadeu recebe tarde de atividades culturais. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Olha, para quem já está almoçando, um bom almoço, bom proveito. Para quem ainda não almoçou, a gente segue a partir de agora trazendo as principais informações, os fatos que aconteceram nas últimas horas aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú e também, obviamente, alguns assuntos a nível de Brasil. E tem esse primeiro assunto de hoje, realmente é a nível de Santa Catarina, mas a gente vai falar diretamente com Brasília. O deputado federal Valdir Cobalcini nos atende agora aqui na tela da TVC, ele está lá em Brasília e vai conversar conosco sobre uma grande vitória. O STF suspendeu a ação que pedia a inconstitucionalidade do Código Ambiental de Santa Catarina, que foi aprovado em 2022. Naquela época, o senhor não estava em Brasília, mas estava na Lesc. E aqui na Lesc o senhor foi o relator dessa matéria. Eu queria te ouvir sobre isso. Boa tarde. Muito boa tarde, Saul. Muito boa tarde a todos os telespectadores da TVC News. Abraço grande para Balneário, para Camboriú, enfim, para toda a Foz do Rio Itajaí, todos aqueles que nos ouvem e nos veem nesse momento, né? Como você bem falou, na última sexta-feira se concluiu, digamos que a votação dos ministros do STF em torno da suspensão da ação da PGR, que arguiu a inconstitucionalidade do nosso Código Ambiental de Santa Catarina. Apenas para reforçar, Santa Catarina foi o primeiro estado brasileiro que criou seu Código Ambiental. Em 2008, quando o governador Luiz Henrique da Silveira, a Assembleia, naquele momento, votou o primeiro Código Ambiental. 10 anos depois, aliás, um pouco mais de 10 anos, foi 2021, nós revisamos, até porque havia essa previsão legal de que 10 anos depois nós iríamos atualizar o código, que foi o que aconteceu. Tá? Fizemos 9 audiências públicas pelo interior de Santa Catarina, várias reuniões técnicas envolvendo todos os técnicos ligados, especialmente ligados ao meio ambiente e também à agricultura, e, obviamente, que depois tramitou na Assembleia Legislativa, onde eu fui o relator da matéria. Dos 40 deputados, obtivemos praticamente a unanimidade, apenas um único deputado não votou a favor do Código Ambiental. E, obviamente, que nós introduzimos uma série de mecanismos no sentido não de facilitar, mas de simplificar os processos de licenciamento ambiental, e aqueles, né, que desejam produzir, que possam produzir. Enfim, Santa Catarina é sempre à frente, né, em relação, inclusive, à questão do meio ambiente. O nosso estado é um estado cuja quase 70% do nosso território ou é coberto de mata nativa ou então de floresta plantada. O restante são os perímetros urbanos, as áreas de pastagem da pecuária, e
da agricultura. Se nós compararmos com outros estados, aqui vizinhos nossos, o estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, eles têm uma área de plantio da agricultura muito maior, porque não fizeram o dever de casa como nós fizemos em relação à proteção do meio ambiente. Então, eu diria que Santa Catarina é um dos estados do Brasil que mais preserva o seu meio ambiente. Mas, claro, temos uma legislação ambiental moderna e, se comparada com outros estados, nós estamos muito à frente dos outros estados em relação à questão do Código Ambiental, que prevê, obviamente, que a preservação do meio ambiente, né? Mas também você priorizando também a questão do desenvolvimento do nosso estado e de ter segurança jurídica para os nossos empreendedores. Sabe que vai ter prazo para a concessão de uma licença ambiental, que uma vez concedida a licença ambiental, né, vai ter o empreendimento. Enfim, nós estamos anos-luz à frente praticamente de todos os estados brasileiros no tocante à questão da preservação e também do desenvolvimento econômico. Basta ver os números de Santa Catarina em comparação com outros estados da nossa federação. Bom, essa vitória em que o STF suspendeu esta ação que pedia a inconstitucionalidade, ela se deu em virtude da sua presença em Brasília ou foi algum movimento da bancada catarinense? Na verdade, como eu tenho bastante experiência em relação à questão do meio ambiente, por conta da experiência aqui em Santa Catarina, e mais recentemente também nós votamos a Lei Geral do Licenciamento Ambiental na Câmara dos Deputados, experiências que, obviamente, que me dão uma condição de poder fazer essa defesa, porque é um absurdo o que propôs a PGR, considerando que os campos de altitude, ao invés dos 1.500 metros, conforme estabelecidos no Código do Meio Ambiente de Santa Catarina, ao invés de 1.500 metros, seriam 400 metros de altitude. Então, nós ficaríamos só com uma área litorânea, né? Quando começa a subir a serra, no sul de Santa Catarina, na Serra, enfim, no norte de Santa Catarina, quando começa a subir, já chega nos 400 metros de altitude. Então, mais de 70% do nosso território, uma vez confirmada a decisão pelo STF, acolhendo o pedido da PGR, mais de 70% do nosso território, nós estaríamos impedidos, por exemplo, de plantar, né, qualquer atividade econômica de uso do nosso solo. E aí, quer dizer, Santa Catarina teria um prejuízo, assim, um efeito devastador sobre o nosso território. E, obviamente, que nós, então, arregaçamos as mangas e fomos trabalhar, né? Felizmente, a decisão do STF na última sexta-feira, foram os últimos votos. O relator foi o ministro Gilmar Mendes, deu o seu voto pelo não acolhimento da arguição de constitucionalidade da PGR, seguido por mais 6 ministros, né? O que, obviamente, que se fez justiça para com Santa Catarina, ao contrário disso, seria uma grande injustiça e seria inviabilizar o nosso estado, que é um estado economicamente muito forte, que tem um agronegócio também muito forte. As exportações que vêm do agronegócio são muito expressivas. Eu diria que metade do que se exporta nosso estado vem das regiões mais oeste, mas não que o litoral também não tenha regiões importantes, sim, mas eu diria que da Serra para o extremo oeste de Santa Catarina são regiões que a agricultura é mais forte, é preponderante.
Então, nós estaríamos inviabilizando toda essa parte de Santa Catarina acima dos 400 metros de altitude, o que seria uma decisão absurda, uma loucura que seria praticada contra o nosso estado, e pior ainda, se vale uma decisão para Santa Catarina, também valeria para o resto do Brasil. Então, alcançaria Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, exceto as áreas litorâneas do Brasil, todas as outras áreas estariam impedidas, teria uma restrição em relação a qualquer tipo de produção. Tá? Então, felizmente, eu diria, nós nos livramos momentaneamente, temos que ficar acompanhando isso. Eu já marquei uma audiência com o ministro Gilmar Mendes, que viaja agora em seguida, mas marquei para o dia 30 de setembro, onde nós vamos levar todas as informações em relação ao nosso território e também em relação aos outros estados do país, uma vez tendo uma nova ameaça, como nós, foi uma grande ameaça, a soberania, inclusive, de Santa Catarina, a autonomia do nosso estado, inclusive da lei que nós fizemos, porque a Constituição prevê, em relação à questão do meio ambiente, tanto tem prerrogativa, tem competência o Congresso Nacional, quanto tem competência as Assembleias Legislativas de todos os estados brasileiros. Então, nós fizemos uma questão absolutamente legal, aliás, legítima, porque nós percorremos todo o nosso estado, fizemos encontros, audiências públicas regionais, todas as regiões de Santa Catarina, debatemos, ouvimos muitas sugestões e aproveitamos em grande parte essas sugestões que veio principalmente do setor produtivo do nosso estado. Então, não faria nenhum sentido que o STF acolhesse esse pedido da PGR, arguindo a inconstitucionalidade do nosso Código Ambiental. Felizmente, o Código Ambiental continua valendo. Era este ponto de 1.500 metros, acima de 1.500 metros, considera-se campos de altitude, e abaixo de 1.500 metros, para que todos possam entender, o produtor, o legítimo dono da sua propriedade, pode utilizar a sua propriedade, produzindo aquilo que bem entender, respeitando, obviamente, que as áreas de APP, ninguém está aqui dizendo que abaixo de 1.500 metros pode fazer o que quiser, absolutamente não pode. A própria legislação, o próprio Código Ambiental catarinense diz o que pode e o que não pode, mas, enfim, aquilo que está abaixo dos 1.500 metros, sim, a grande maioria do nosso território está apto, sim, a produzir, e nós vamos continuar produzindo sem agredir o meio ambiente. Que bom. Olha, deputado federal Valdir Cobalcini, muito obrigado pela sua gentileza de ter nos atendido nesta segunda-feira com essa informação tão importante para o nosso estado de Santa Catarina. Uma boa tarde ao senhor aí em Brasília. Muito obrigado, Saul. Grande abraço aí a você. Parabéns por levantar esse assunto tão importante para todos os catarinenses, e permaneço sempre à disposição. Muito obrigado. Boa semana a todos. Muito obrigado. Uma boa tarde aí em Brasília. A gente vai fazer um intervalo agora. Depois do intervalo, mais uma vítima, um idoso num ciclomotor, infelizmente acabou se envolvendo num acidente e tornou-se a vítima fatal. E ainda a Associação Filarmônica aqui de Balneário Camboriú realiza um evento para fazer o lançamento oficial do Luzes de Natal.